Não adianta nada a gente gritar Maranata, mas a gente não lê a palavra, a gente não se santificar, a gente não ter uma vida de devoção, consagração. Fala galera da PIB, a gente tá aqui para mais um bate-papo da nossa Just One Conference, que foi bênção demais, e a gente tá aqui com pessoas mais do que especiais, a gente tá aqui com os nossos líderes do Just One, e queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho. Fala galera, é uma alegria estar aqui com vocês, sou a Chay, sou casada com o John, mãe do Johnzinho, e estamos aí nessa missão liderando a juventude da igreja, uma honra, um privilégio, fazer parte daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo, e estarmos aí engajados nessa missão que é ir fazer discípulos e expandir o reino de Deus na nossa cidade. É isso. E aí, galera, eu sou o John, como o Shane falou, a gente é casado, tem o Johnzinho, e é uma honra e um privilégio estar liderando essa geração, uma geração que a gente crê que vai transformar a nossa cidade em nome de Jesus. Então, para começar, a gente está fazendo com todo mundo, eu já conheço a história de vocês, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que vocês conheceram Jesus, um pouquinho da trajetória de vocês até hoje em dia, de conversão, de conhecer a Cristo. Então, eu não fui criada numa família cristã, Cheguei a conhecer Jesus um pouco na infância, mas não firmei. Cantava na igreja quando eu era mais nova, e depois de um certo tempo, quando eu me tornei adolescente, eu me afastei dos caminhos do Senhor, e é um grande prejuízo, quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor. E aí sofri bastante, me afastei, tive uma vida lá fora que me custou muito caro, mas para a glória de Deus, eu fui resgatada e cheguei na igreja. Eu falo que é um tempo de graça, O pastor Hermínio tinha acabado de conhecer a visão do MDA e eu me converti exatamente nesse período. Cheguei para a igreja com a vida emocional, sentimental, todas as áreas da minha vida assim muito destruídas, mas me lembro que foi uma decisão onde eu olhei para Cristo, escolhi dar uma chance a Ele. Lembro que o pastor Hermínio estava pregando um curso de domingo de manhã e eu estava assim com minha vida totalmente devastada, e ele falou assim, ele segurou a Bíblia, eu lembro como se fosse hoje, falou: a chance de você seguir as instruções que tem nesse livro e sua vida dar errado é zero. E aí eu falei, cara, eu já dei a chance para tantas coisas, já quebrei tanto a minha cara, por que não escolher esse Jesus, essa decisão que vai transformar a minha vida? E desde então eu escolhi caminhar com Jesus, entreguei minha vida a Ele e nunca mais voltei atrás. E aí logo em seguida, eu mergulhava de cabeça em tudo que tinha. Era culto de quarta-feira, eu estava presente, era culto de domingo, era culto de sábado, assim, me envolvi totalmente. Comecei a participar do Tadel, Tive o privilégio de fazer parte da primeira célula da nossa igreja, que foi a célula protótipo, Ser treinada, ser capacitada e liderar uma célula, que também é um grande privilégio. Então, foi um resgate mesmo. O Senhor, me atraiu e transformou minha história por completo. E eu sou muito grata a Deus por fazer parte dessa igreja, por viver tudo isso nesse tempo, e é uma grande alegria. Amém, glórias a Deus. João? Eu já um pouco diferente, Eu fui criado, nasci e fui criado aqui na primeira igreja, E por volta dos meus 15 anos, mais ou menos, 14, por aí, eu me afastei, fui voltar depois de 17 anos. Depois de 17 anos eu voltei através de uma célula também. Foi um tempo onde Deus começou a trabalhar na minha vida. Como todas as pessoas que passam tempo no mundo ou que vivem no mundo, eu cheguei aqui também com a minha vida totalmente destruída, totalmente arruinada, vamos dizer assim, com muita pancada que você toma no mundo. Então, graças a Deus eu tive esse reencontro com Jesus, na célula, e de lá para cá foi uma vida de muito esforço para fazer, para a gente dar a volta por cima, Porque, como eu falei, a gente chega aqui quebrado. E eu fui de cabeça também. Eu era muito intenso no mundo. Falei, eu tenho que ser intenso no reino de Deus também. Então eu comecei a participar das programações, voltei com tudo mesmo. Virei um anfitrião, depois me tornei um líder de célula, e depois do nosso casamento a gente recebeu o convite do nosso pastor para estar ajudando ele primeiramente na liderança, e depois ele nos confiou essa liderança, que já fazem mais de 5 anos que a gente lidera o Just One, e a gente tem vivido coisas extraordinárias da parte de Deus, junto com todos vocês. Também.
Uma coisa que eu percebi é que vocês dois pontuaram muito forte as células, né? No processo de conversão de vocês, no processo, no caso do John, de voltar para Jesus e da Chayane de conhecer mais. Então, indo para o tema da nossa conferência, que é a Maranata, como vocês acham que as células se alinham com Maranata, com a vinda de Cristo? As células têm um potencial muito grande de evangelismo, onde você tem a facilidade maior de levar pessoas para sua casa do que você talvez trazer para a igreja. E dentro dessa dinâmica, do Maranata, que é você ansiar pela volta de Jesus, o nosso anseio, não só pela volta de Jesus, deve ser para nós termos um encontro com Ele, que isso vai acontecer, mas nós queremos também que as pessoas que são os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, os nossos familiares, estejam conosco também nesse dia. Então, pela célula ser esse braço muito forte de evangelismo, faz todo sentido o clamor Maranata com o funcionamento de uma célula, com aquilo que a célula pode fazer, que é de transformar vidas, de levar salvação, como fez, tanto com a minha, como a da Chayane, e eu tenho certeza que tem para fazer na vida de muitas outras pessoas na nossa cidade, como um todo. Amém. Eu vejo a célula como uma ferramenta poderosa de Deus, onde todas as semanas, a gente vive milagres. Milagres de pessoas que talvez não chegariam à igreja, mas por um convite, uma reunião simples, mas cheia da presença de Deus, são transformadas. E não só têm as suas vidas transformadas. Eu tenho vários exemplos de meninas da célula que começaram aí, consagrando, entregaram a vida para Jesus, e hoje a família inteira está vindo. Então eu vejo que é um ambiente simples, mas poderoso para Jesus manifestar a glória dele, transformar, tocar, mudar, não só uma vida, mas uma família ser alcançada, transformada pelo poder de Deus, e é isso que nós temos vivido nesse ambiente. Então, eu acho que foi, a visão dos céus mesmo que o Senhor entregou para o nosso pastor, num tempo onde esse clamor Maranata precisa urgentemente, nós precisamos realmente pregar a tempo e fora de tempo, e a célula é um ambiente onde essas pessoas podem conhecer um Jesus que transforma vidas e vai fazê-las estar conosco, no céu, tendo realmente a certeza da salvação, entregando as suas vidas, tendo transformação, para que todos desfrutem desse grito, esse clamor que nós temos pregado nesse tempo, para que eles sejam alcançados pela glória de Deus. Amém. Agora vamos ao roteiro, Perguntas sobre o tema da nossa conferência. Como vocês explicariam o que significa viver o Maranata na prática? Não só esperar, mas agir enquanto Jesus não volta. Então, isso foi um tema que fala muito ao meu coração. Todo mundo que frequenta as nossas programações sabe que eu gosto muito dessa mensagem. Para ser sincero, uma igreja ela precisa estar sempre atenta para esse clamor, porque faz todo sentido o clamor Maranata com aquilo que o próprio Jesus deixou de missão para a gente. Então, o aguardamos, como fez muito bem o vídeo de abertura, não é um aguardar apenas numa espera, apenas aguardando um dia que vai chegar, mas enquanto nós aguardamos, nós cumprimos aquilo que Jesus nos pediu, que é ir, fazer discípulos, que é pregar a palavra dele, que é discipular as pessoas, que é batizar. Então, algo que marcou muito a minha vida, até mesmo no contexto de célula, numa resposta de uma das perguntas, um membro da célula falou assim: eu não posso apenas cantar Maranata e não olhar e esquecer das pessoas que estão perdidas ao meu lado. Ou seja, se eu estou cantando Maranata e não estou ligando para quem está do meu lado, como se eu quisesse a condenação dela. Então, isso é urgência. Isso é entender que quem está do seu lado precisa carregar e ser transformado por aquilo que te transformou, aquilo que você carrega. Então, o aguardar e apressar tem tudo a ver com esse clamor Maranata. Tem tudo a ver com as vidas que estão ao nosso redor e que precisam ter esse encontro, precisam ter suas vidas transformadas. Que serve também de um alerta, porque Maranata, como nós falamos, não pode ser só uma canção, precisa ser um estilo de vida. Como nós precisamos nos comportar para que isso aconteça, nos preparar, nos santificar,
limpar as nossas vestes, nos purificar, ter relacionamento com Deus. Não adianta nada a gente gritar Maranata, mas a gente não lê a palavra, a gente não se santificar, a gente não ter uma vida de devoção, consagração. Então, eu acho que é uma mensagem, mas precisa ser um estilo de vida dessa geração, né? Isso não vão ser só palavras, né? O que mais tem marcado vocês ao ver essa geração se levantando com o clamor Maranata? Então, é até emocionante você ver, né, uma geração tão nova, olhando o contexto no qual nós vivemos e hoje ver eles tão novos, mas tão intensos com Deus, tendo entendimento de quem Deus é, tendo comprometimento, tendo envolvimento com a palavra de Deus, uma busca realmente intensa, né? Isso é algo assim que impacta as nossas vidas, que faz a gente entender, nossa, tá valendo a pena, sabe? E eu vejo que Jesus olha para essa geração e se alegra. Mesmo diante de um contexto tão difícil, mesmo diante, né, de um cenário onde nós vimos ontem na mensagem de Mateus 24, né, que o amor tem se esfriado, tantas coisas horríveis têm acontecido, mas existe um remanescente fiel que tá olhando para Cristo, tá levando Cristo a sério e que não tá deixando a mensagem ser perdida. Então, isso tem falado muito, muito forte no meu coração. Amém. Eu vejo essa geração também entendendo de fato que não é só sobre canções, não é só sobre carregar uma camisa com verso, com versículo, né, ou com uma canção, mas viver esse estilo de vida, né? E a gente consegue enxergar na vida de muitos jovens e adolescentes isso hoje, né, no estilo de vida que eles levam, os compromissos que eles têm com Deus, com a igreja, servindo, né, estando em todas as programações, e a gente vai vendo a mudança aos poucos, né? Uns de forma mais acelerada, outros de forma mais lenta, mas a obra do Senhor está sendo feita na vida deles. E nós cremos que cada um deles vai ser um diferencial nessa geração. Amém. Que palavra vocês deixariam para os jovens que querem permanecer firmes enquanto esperam e servem? Então, a palavra que mais marca, por exemplo, esse sermão de Jesus a respeito do fim dos tempos, né, é o alerta que ele deixa, né? O tempo todo ele alerta falando, cuidado, não chegou a hora, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com as coisas que estão acontecendo, né? Fiquem atentos, prestem atenção, vigiem. Então, assim, a palavra que eu gostaria que essa geração não apenas ouvisse, mas de fato entendesse, vivesse que nós precisamos estar alerta o tempo todo, vigiando o tempo todo, né, e nos preparando a todo momento. Se a gente aguarda um encontro, a gente tem que se preparar para esse encontro, porque ele não vai ser de qualquer maneira, a gente tem que estar preparado. Então, se prepare a cada dia, vigie a cada dia e continue, né, no propósito de crescer. Então, a palavra que eu deixaria para os jovens é perseverem, vigiem e mantenham a chama acesa. Que o relacionamento, a constância, seja sempre uma necessidade que você tenha diária. Nosso pastor sempre fala que todos os dias nós precisamos acordar e lembrar de onde Deus nos tirou. Nos ver mesmo caídos, sabe? Como quando estávamos perdidos. Então, que todos os dias a gente tenha esse alerta em nossos corações para que nós possamos verdadeiramente pedir ao Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero cair, eu não quero parar, eu não quero retroceder. Mas além de mim, existe uma nuvem de testemunha que olha para a minha vida todos os dias e precisam permanecer. Então, que nós estejamos perseverantes, mas que nós tenhamos também urgência em pregar essa mensagem, né? Que nós sejamos urgentes em levar a mensagem de Cristo e expandir o reino dele nessa terra. Que estratégias práticas podemos aplicar para transformar a célula de um lugar de espera passiva em um centro de treinamento ativo, onde o cuidado individual capacita os jovens a serem protagonistas na aceleração da volta de Cristo? Basicamente, como a gente pode usar a célula para formar novos jovens, para acelerar essa volta? Jovens que não só vivem na igreja com uma espera passiva, só de domingo a domingo congregam, mas jovens que têm essa consciência de que eu tenho que apressar, eu tenho um trabalho a fazer, a grande comissão. Deus me ordenou a uma missão e eu tenho que cumprir ela. Vivendo a vida da célula em si, tá ali disposto a ser um ajudador, levar pessoas,
e vestir a camisa mesmo. Não é só sobre um compromisso, não é sobre apenas participar, mas estar ali de coração e sabendo que aquela reunião ela pode transformar uma vida pelo resto da vida dela. A simples reunião pode transformar uma vida que talvez nunca teria sido transformada se não tivesse ali naquele momento. Então, se cada um gerar essa expectativa de que aquele lugar é um lugar de transformação e ele chega ali com toda a confiança, com toda a certeza que aquela pessoa que está lá, aquele convidado que ele levou vai ser totalmente transformado, isso é apressar. Isso é carregar esse comprometimento com Deus para que o reino dele seja expandido e, de fato, as nações por inteiro venham conhecer o nome de Jesus, que é quando ele mesmo falou. Então, todas as nações serão pregadas o seu evangelho, então virá o fim. Então, faz parte da missão. Eu vejo também que é uma realidade. A célula não é um evento, a célula é uma família. E quando eu falo isso, eu vivo essa família. Não é só na quarta-feira, não é só na terça-feira. Todos os dias da semana você vive célula. Galera, vamos pro culto, galera, vamos fazer um purê, vamos nos reunir, vamos conversar. Alguém faleceu, a célula tá junto. Eu tive isso, perdi minha avó semana passada e a célula tava lá, me abraçando, orando comigo. Então, são nos momentos bons e nos momentos difíceis. E aí essa unidade não é algo que você vive só na igreja, não. Não tem como você não amar, não ser transformado, não se apaixonar por esse lugar e não querer que seus amigos estejam ali. Eu acho que o que mais impacta é alguém chegar ali e falar: nossa, minha amiga precisa estar nesse lugar. Sabe, aqui eu senti algo, aqui eu fui acolhida. Sempre a gente recebe essas palavras, que eu fui acolhida, que eu fui amada, que eu fui, sabe, ninguém me olhou, ninguém me julgou. Mas eu me senti em casa. E eu acho que é isso. Ter esse entendimento de família. Quando a gente tiver esse entendimento e viver isso no coletivo, cara, vai alastrar. Vamos conseguir a cidade, as escolas, todos os lugares, porque cai na graça do povo, né? A verdadeira igreja de Atos. Então, é uma realidade que eu acredito, né? Essas igrejas nas casas, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem manifestado, e as pessoas realmente são transformadas e trazem seus amigos para serem transformados. Amém. E para finalizar, uma coisa que eu vejo nos dias de hoje é que a juventude hoje em dia tem muitas distrações, sabe? Tem muitas coisas para tirar o foco. E, consequentemente, se a gente perde o foco, a gente retrocede e também lida com muita inconstância, porque distração aqui, distração ali, e consequentemente a gente perde esse clamor maranata, né? Que a gente tem que viver esse estilo de vida até a volta de Cristo. Então, se vocês pudessem dar dicas práticas e espirituais de como manter o foco em Jesus, sabe? De como se livrar da inconstância num momento em que é tão fácil perder o foco, tirar os olhos de Jesus. Tem uma canção que fala: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu acho que o perigo de você se distrair é quando a gente tira os olhos dele. Quando a gente coloca os olhos nas coisas e a gente para de ser intencional na leitura da palavra, na busca, no tempo de oração, no secreto, e a gente se distrai com muitas coisas. E são muitas coisas. Se a gente for olhar as 24 horas, se não priorizar aquilo que é inegociável, você acaba se distraindo. E é muito fácil. Hoje eu não venho no culto, domingo que vem eu tô assim, semana eu não vou na célula, daqui a pouco você já parou, cara. E para mesmo. Então a gente precisa ser intenso, tanto no individual, na sua busca, quanto no coletivo. Eu preciso estar em família, eu preciso estar com a minha comunidade de fé, eu preciso estar em mesas que o Senhor tem me colocado para crescer, amizades que o Senhor tem me dado para me ajudar, sabe, na caminhada, discipulado e tantas outras coisas, e entender que isso daí é inegociável. Então, como a Shane falou, a gente tem que viver uma vida de devoção, né? E por várias vezes eu comunico isso. Ninguém amanhece caído da noite para o dia. A gente fala, eu friso isso na célula sempre, ninguém amanhece caído da noite para o dia. São coisas que a gente sabe que deve fazer como cristãos e vamos deixando de fazer com o tempo. Então, isso a queda é uma consequência, daquilo que você deixou de fazer. Então, você deixou de ler a Bíblia, você deixou de ter um momento de oração, você deixou de ter uma vida de adoração, e isso lá na frente vai ocasionar
ocasionar uma queda, porque você vai estar enfraquecido, né? Você vai estar distraído com muitas coisas. E quando a gente deixa de fazer isso, a gente deixa outras coisas tomarem o lugar que é de Jesus, né? Então, tudo fica mais fácil para te distrair. Tudo fica mais fácil para você perder esse foco. Então, quando você de fato sabe o que tem que fazer e faz, você mantém o foco. E eu sempre friso, olha, faz intencionalmente e comece a fazer com intensidade. Seja intenso também. Não seja só intencional, começa sendo intenso. Porque aí, de fato, mesmo Jesus vai ocupar o lugar que ele deve ocupar no nosso dia. E isso vai fazer diferença lá na frente. Você não vai ter tantas distrações. Então foi esse nosso bate-papo. Obrigado, John. Obrigado, Chay, pelo tempo de vocês. Obrigado pela liderança de vocês. E foi isso aí, galera da PIB, do YouTube. Muito obrigado. Deixa o like, ativa o sininho. Johnzinho, quer dar tchau? Tá, tchau. Então foi isso, galera. Valeu.